Olá pessoal, sou o Jean e no último vídeo que eu falava sobre fé e certeza de Deus, no final eu passei que eu iria mostrar para vocês como eu descobri que Deus realmente é onisciente, onipotente, onipresente e como eu tenho certeza disso, como eu pesquisei, e eu também falei se a religião e a ciência abandonassem todos os preconceitos, os egos de cada lado e se reunissem para identificar a realidade última, o que move o universo, o que realmente faz tudo isso que a gente está vivendo, a gente viveria um outro tipo de mundo, um outro tipo de paradigma, com seria totalmente diferente, praticamente o céu na terra. E por que eu falo isso? Porque foi a ciência que me fez realmente ter certeza de Deus, mas eu pesquisei isso realmente sem nenhum preconceito. E antes de começar a explicar, eu quero que o que eu falar aqui você não leve absolutamente nada como verdade. E procure realmente, porque isso que eu estou passando, eu demorei mais ou menos uns 6 meses para aprender e entender. E realmente foram 6 meses assim. Acordava estudando isso, enfim, almoçava estudando e ia dormir estudando e lia e pegava outras referências, estudava, enfim. Eu passei realmente 6 meses só fazendo isso. E depois eu explico por que eu cheguei, como eu cheguei nisso, mas é, basicamente, se você tiver interesse realmente em estudar isso, não é fácil, procura os vídeos do Hélio Couto. Eu vou deixar o site dele aqui embaixo, mas eu aprendi com ele. Não é mais uma única referência que eu tenho hoje, mas é a referência assim que se eu tiver com dúvida eu volto nele, estudo alguma coisa e eu realmente tenho essa certeza ou não e com base no que eu estudei e no que eu estou comparando com o que ele ensina. Mas basicamente assim, são palestras de 3 horas, então, mas que você vai sair transformado dessa palestra, se você realmente entender e quiser realmente entender a realidade última sem preconceito. E por que a ciência e a religião? Porque existe um conflito entre as duas, porque normalmente você o estereótipo que é a religião não acredita na parte da ciência e a ciência acha a religião magia ou que Deus não existe provas, a gente não consegue ver Deus. Então fica essa batalha, mas se realmente tirar essa fronteira e todo mundo se entender e tentar descobrir realmente a realidade última, realmente vai mudar o mundo e muitas pessoas vão, assim, mudar crenças assim muito fortes com relação a tudo que existe. Enfim, feita essa introdução, então não acredite no tudo que eu falo, ou que até mesmo o Hélio Couto vai falar. Procure, leia livros, procure outras referências, tanto da ciência quanto da religião, de outras religiões. Faça igual Allan Kardec fazia, estude tudo, tente entender um pouco de tudo para você ser uma pessoa cada dia mais conhecedora da realidade e isso vai fazer muita diferença. Isso é muito, muito importante, tá? Bom, começando, se eu pegar o microscópio e apontar aqui para minha testa, ou para o óculos, ou para a tela da TV, ou para o notebook, para a mesa, para o chão, até mesmo para o ar, e se eu for até a última partícula física de matéria, eu vou encontrar o átomo, que é constituído de um núcleo, com próton e nêutron, mas o elétron em volta. Em tudo. Ou seja,
na minha testa, no óculos, no computador, no carro, no chão, na terra, na planta, no animal, na roupa, enfim, tudo que existe no universo físico vai ter na última ampliação esse átomo. Por que eu estou falando isso? Se eu tenho completamente tudo, o que diferencia eu, tudo igual, o que diferencia eu de um computador, eu de uma mesa, é basicamente a minha percepção dessa coisa. Cachorros, por exemplo, escutam frequências muito mais altas do que o ouvido humano. Eu, como humano, eu não posso falar assim, não, essa frequência não existe, o cachorro está ouvindo coisas. Não. Ou é coisa da mente do cachorro. Não. Na verdade, o cachorro tem um ouvido que é capaz de ouvir uma frequência mais alta, assim como tem outros animais que são capazes de enxergar faixas de luzes, faixas de frequências diferentes também. E nem por isso eu posso falar que esse animal vê coisas, ou, enfim, é coisa da mente desse animal. Não. Simplesmente esse animal tem um sensor óptico, sensor auditivo diferente. Se eu pegar humano com humano, se eu pegar uma pessoa que tem uma deficiência no ouvido que escuta um pouco menos, ou uma pessoa bem mais velha que vai escutar um pouco menos, ela tem uma faixa reduzida que ela pode escutar e nem por isso o que ela escuta realmente é a realidade última. Porque eu, como um outro humano que tem um ouvido 100%, vou escutar a faixa de frequência que um ouvido humano consegue escutar. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre o que a gente não vê, não enxerga, não sente ou não ouve é porque se a gente de alguma forma escutar, ouvir, ver, a gente não está criando isso na mente. Às vezes realmente a gente está ouvindo isso, está vendo isso. E essa diferença realmente é só porque a gente tem sensores diferentes. Então, eu percebo o mundo com meus olhos, com meu tato, com a minha audição e, assim, outros animais ou, enfim, pessoas sentem também esse mundo. Por isso que eu sinto que eu estou separado desse notebook e o ar que está me separando. E eu estou separado do ar porque eu estou aqui nesse corpo e eu estou separado do ar. Mas, em última instância, qual a diferença do elétron que me constrói para o elétron que constrói esse computador? O ar que eu estou respirando aqui agora. Não tem diferença, tá? Bom, algumas teorias bem complexas falam que se você ainda aproximar ainda mais dentro dessas últimas partículas de matéria, entre aspas, você vai entrar em um vácuo quântico, no bóson de Higgs, tem a teoria das cordas, a partícula de Deus. Então, se você aproximar ainda mais, você vai descobrir que de uma até determinado ponto você consegue medir a massa. Depois essa massa ela se transforma, na verdade não é se transforma, você começa a percebê-la como onda. Então, qual é a diferença de uma partícula micro que está vibrando para uma partícula que está com uma vibração menor? É simplesmente essa vibração. Quanto menor a vibração, mais estática ela fica e você começa a perceber como matéria. Então, vamos dar um exemplo mais macro, né? Se eu pegar a água no estado líquido e aquecer essa água, chegou a 100 graus, ao nível do mar, ela vai começar a ferver.
Fervendo, ela vai entrar no estado gasoso. Então, ela vai virar vapor. Ou seja, os átomos dela começam a vibrar numa velocidade grande que ela começa a ficar mais sutil e evapora para a atmosfera. Ao contrário disso, se eu congelar uma água próximo a 0 graus, ou né, um pouco menos, ela vai começar a congelar e os átomos começam a vibrar menos ainda, menos, então você percebe que ela está parada. Então, ela fica mais densa e forma um bloco de gelo. Então, a diferença entre um bloco de gelo e água no estado gasoso é simplesmente a vibração do átomo, a temperatura também, tá? Então, quanto maior a vibração, mais sutil, quanto menor a vibração, mais denso, tá? Se você colocar isso em um átomo, se você medir quanto eu estou vibrando, eu não estou realmente parado. Mesmo se eu estiver paradinho aqui, ficar parado, sem respirar, sem fazer nada, eu vou estar vibrando. Ah, mas Jean, você está vivo. Se eu pegar essa mesa aqui e medir, ela vai estar vibrando. Os átomos dela estão vibrando. Diferente dos átomos que está no ar, diferente dos átomos, enfim, vai vibrando. Então, quanto mais denso, quanto mais menos vibração tiver, mais denso e mais sólido fica a coisa. Quanto menor a vibração, mais sutil, tá? Então, na realidade, o que diferencia isso vai ser a vibração das coisas. Mas todas as coisas vibram, tá? Eu estou lendo aqui que é bastante informação, tá? Sabendo, então, que tudo é feito da mesma coisa, tudo vem da mesma coisa nesse universo, que foi o Big Bang, que tudo é feito de uma única, entre aspas, de uma única partícula que está presente em tudo. Já deu para mais ou menos entender? Deus é isso. E não é Deus é isso, diferente de mim. Eu falei até errado. Deus somos todos nós. Deus é esse computador, é uma parte de Deus. O ar, eu, a cadeira, o chão, o universo, tudo é uma parte de Deus. Porque eu faço parte da matéria que é Deus. Deu para entender? Deus é tudo, então por isso ele é onipotente, onisciente, onipresente, porque não existe nada fora de Deus. Deus é tudo. Então, a galáxia de Andrômeda, a milhões de anos-luz daqui, o último ponto visível do universo, tudo é feito da mesma coisa, tudo é uma única coisa. Então, se a folha lá da árvore cair, é claro que Deus vai saber que a folha caiu. Não porque ele está externo e viu essa folha cair. Não que ele é um ser super poderoso que consegue ver tudo e está em todo lugar. Não, é porque ele é tudo. Ele é tudo. Ele é a árvore que deixou a folha cair, ele é a folha, ele é o chão que a folha caiu, ele é o ar que a folha caiu descendo, passando pelo ar, ele é o átomo de alguém que estava vendo essa folha cair, ele é, enfim, é tudo, é tudo, é tudo. Então, olha isso como simplesmente você perder o preconceito e estudar um pouquinho, você encaixa tudo, encaixa tudo. Deus, a religião e a ciência. Gente, olha isso. Então, por causa de você mudar um pouquinho o preconceito e você tirar um pouco a crença, estudar, você começa a perceber coisas que
vão fazer sentido tudo. A Bíblia, algumas passagens da Bíblia, o mais premiado físico do mundo, você vai conseguir fazer sentido e juntar essas informações, fazendo você acreditar em Deus e não ter fé simplesmente porque alguma pessoa falou para você isso. Então, e por que lá no começo eu falei que se a religião e a ciência encontrassem esse caminho para mostrar e ensinar para várias pessoas, o mundo seria diferente? Se eu sei, presta atenção, se eu sei que eu sou feito da mesma matéria, da mesma coisa que o meu irmão lá na China, lá no Afeganistão, lá na Coreia do Norte, lá na África, lá nos Estados Unidos, é feito da mesma coisa que eu sou feito, por que eu vou mandar uma bomba para matar ele? Por que eu vou entrar em guerra contra ele? Se ele é feito da mesma coisa que eu e ele é a mesma coisa que eu. Porque a Bíblia fala que a gente é irmão, mas não é irmão de um pai, não é isso. Nem irmão por parte de Deus. Na verdade, é uma representação isso. Não é irmão, como a gente vê. A gente é feito da mesma coisa, a gente é a mesma coisa. Então, para que preconceito? Para que guerrear com outro povo? Para que ter diferentes religiões brigando entre elas, até no mesmo país? Para que eu vou escravizar uma outra pessoa que é feita da mesma coisa que eu? Para que eu vou bater em um animal, enfim, matar alguma coisa que é feita a mesma coisa que eu? Gente, não tem sentido. E é por isso que mudaria todo o paradigma. Esquece essa questão de fronteira, é tudo a mesma coisa. Olha aí o que aconteceu no mundo. Existe fronteira para o vírus? Não, nenhuma. O que adianta? Você não tem visto, você não vai entrar aqui. E aí? Do mesmo jeito, o mundo inteiro está sofrendo agora. Isso aí é para a gente aprender realmente, de uma maneira não tão boa, mas realmente ter ferramentas para você conseguir tirar proveito e aprender mais um pouco, que não existe separação, não existe eu tô aqui e você tá desse lado. Se ferre. Eu tô bem aqui e eu tô bem. Enquanto alguém estiver sofrendo nesse mundo, nesse universo no geral, isso vai influenciar no que eu sinto também, no que eu tô passando, no que eu tô vivendo, na minha saúde, em tudo. Então, esse é mais um vídeo que eu compartilho um pouquinho mais do que eu sei e do que vocês podem também saber se vocês pesquisarem. Beleza? Eu vou deixar o link aqui do curso do Hélio Couto, que é gratuito. E se vocês ficarem com alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo também nos comentários, que eu vou responder. Valeu!